Eu queria basear minha palavra na passagem de Romanos 13, de 11 a 14. Romanos 13, de 11 a 14, se você quiser abrir a Bíblia, se não tem ali na tela. Toda a palavra será baseada nessa passagem. Você vai ler aí, acompanhar. Depois põe o dedo, guarda a Bíblia aberta ou para continuar vendo cada parte desses versículos. Diz assim: e digo a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em pudicícias e dissoluções, nem em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Amém. Que Deus abençoe a sua palavra. Paulo começa, ainda está dando microfonia e está me atrapalhando. Abaixa um pouquinho esse microfone aqui, por favor. Paulo começa dizendo: digo isto a vocês que conhecem o tempo. Vocês que conhecem o tempo. Ele está se dirigindo a todos aqueles que conhecem o tempo. Quem são as pessoas que conhecem o tempo? Você conhece o tempo? Você é uma pessoa que conhece o tempo? Uma vez os fariseus e saduceus chegaram até Jesus e pediram um sinal no céu. E Jesus disse assim para eles: olha, quando está tarde, vocês veem que o céu está avermelhado, vocês dizem, vai ter tempo bom. Ou então, às vezes de manhã, você vê que o céu está de um vermelho profundo, vocês dizem, vai haver tempestade. Vocês conhecem os sinais, discernir o céu, mas não conhecem, não sabem discernir os sinais dos tempos? Então os fariseus e os saduceus, aqueles religiosos, não eram pessoas a quem Paulo estava se dirigindo nesse texto, porque o próprio Jesus disse, vocês não conhecem o tempo, e é sobre esse tempo que Jesus está se referindo. Quem são então as pessoas que conhecem o tempo? Primeiro, são aqueles que alcançaram coração sábio, pois aprenderam a contar os seus dias. Isso está no Salmo 90, versículo 12. Ensina-nos a contar os nossos dias. É aquele salmo que a gente fala nos aniversários, né? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Esse Salmo 90, todo ele fala sobre a eternidade de Deus, como Deus é eterno, e a transitoriedade do homem. Como Deus é eterno, como não tem fim os seus dias, tanto passados como futuros, e como nós somos passageiros nesse mundo. Como a nossa vida aqui é breve. O nosso tempo aqui, diz o Salmo, chega a 70 ou quando muito a 80 anos. E quando isso acontece é canseira e enfado. É dor aqui, dor ali, né? Alguns já fizeram assim. Mas assim diz o Salmo, e ele diz mais, ele diz assim, que tudo passa rapidamente e nós voamos. E que nós somos como a relva que de manhã floresce, à tarde fica bonita e à noite seca e morre. Assim somos nós. Comparados a Deus, nós não somos
nada. O nosso tempo aqui é muito curto. E olha, irmãos, nós temos uma missão aqui. Nós temos uma função, uma tarefa que Deus nos deu aqui, e não temos muito tempo para cumpri-la, porque os nossos dias são curtos. Se entendêssemos isso, não perderíamos tanto tempo com coisas desse mundo, com futilidades, com coisas que não têm valor eterno algum. E às vezes passamos a nossa vida assim, nos preocupando, nos estressando, nos prejudicando até, preocupados com coisas que são muito passageiras. E se nós entendêssemos isso, nós aproveitaríamos melhor o nosso tempo aqui. Se nós tivéssemos a consciência de que esses dias nossos aqui são curtos, e que eles vão acabar, ele é limitado, seja pela morte, ou seja, pelo arrebatamento, ou pela volta de Cristo. Se nós entendêssemos, tivéssemos isso sempre na nossa consciência, nós viveríamos de forma diferente. Se pensássemos, amanhã é o último dia da minha vida, o que é que eu faria? Tenho certeza que largaria todas as coisas que são fúteis, que são passageiras, e nos preocuparíamos com algo mais importante. Daríamos prioridade àquilo que Deus dá prioridade às nossas vidas. E é isso que esse salmo diz. Se você aprender a contar os seus dias e perceber que eles são curtos e são poucos, você aproveitaria melhor, alcançaria um coração sábio, que é saber viver segundo a vontade de Deus. Se o nosso tempo aqui é curto, Deus é diferente, Deus é eterno. O tempo para Deus é diferente do nosso. É completamente diferente do nosso. O próprio Salmo diz assim, que 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi. Passou 1000 anos, Deus fala, parece que foi ontem. Porque é assim que o Salmo diz, como a vigília da noite. Em outra passagem diz que 1000 anos para Deus é como um dia, e um dia é como 1000 anos, tanto faz para Ele, porque Ele é eterno, Ele não lida com o tempo como nós limitamos, Ele não está limitado a essa dimensão de tempo a qual nós estamos limitados. Basta você ver algumas passagens bíblicas que mostram isso. Por exemplo, a profecia de Isaías, quando Deus fala através de Isaías sobre a morte de Cristo, sobre a paixão de Cristo, em Isaías 53, ele diz, ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Deus está falando aqui de algo que ia acontecer mais de 600 anos depois, mas ele está usando o passado. Deus vê o tempo diferente de nós, é difícil para nós entendermos. E quando Paulo diz lá em Romanos que nós fomos, quando batizados, fomos crucificados com Cristo, na morte de Cristo, Deus via você e eu na cruz há 2000 anos atrás, quando Ele foi crucificado, nós estávamos lá com Ele. Assim é que Deus vê. Outra coisa, Jesus estava na cruz, com 2 ladrões, um de cada lado, e um deles creu, e ele disse assim para o ladrão, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Como assim, Jesus, hoje mesmo? Ele ainda ia morrer, ia demorar uns dias para ressuscitar, depois ele ia ficar 40 dias aqui visitando todo mundo, mas ele disse, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Não dá para entender. Aqueles que não têm fé dizem, olha que coisa que não tem sentido na Bíblia. Tem, porque você está vendo o tempo da forma como você vê, mas Deus é eterno. Deus não está limitado a esse tempo que nós estamos. Para Ele, hoje mesmo estaremos com Ele no paraíso. Ele consegue ver você já lá. Assim espero, que Ele veja você lá. Deus não está limitado ao tempo e não quer que você também esteja.
Preste bem atenção nisso. Deus não está limitado ao tempo e não quer que o homem esteja. Por isso mesmo é que Ele enviou Jesus, a fim de que possamos voltar à condição que tínhamos antes do pecado de Adão, que éramos eternos. Deus fez o homem para ser eterno. Deus não fez o homem para morrer, e por isso que a morte nos causa tanto sofrimento, tanta indignação, tantas dúvidas muitas vezes, porque nós não fomos feitos para morrer, nós fomos feitos para sermos eternos. E Jesus morreu para isso, para tirar você dessa condição, preso ao tempo, aqui na terra, e levar você a uma outra dimensão, que chama-se vida eterna. Então, Paulo está falando para esses. E também, os que conhecem o tempo são aqueles que aprenderam sobre o Cronos e o Kairos. Isso acho que ficou bem marcado lá no acampamento. Até minha filha disse, ela falou, o que você vai falar? Eu vou falar a mesma coisa que eu falei lá no acampamento. Ela falou, você vai falar sobre o Cronos e o Kairos? Cronos e Kairos são palavras gregas que se referem a tempo, mas são diferentes. Cronos tem origem num deus grego. Os gregos tinham aquela porção de deuses, né? Vocês sabem, tinha um que chamava-se Cronos, e o Cronos era um deus muito cruel, que cuidava do tempo de vida do ser humano até a sua morte. Ele ficava olhando, porque ele devorava as pessoas, literalmente. Ele ficava esperando para devorar as pessoas. Ele era um Deus assim, representava o tempo que faltava para a nossa morte. Por isso ele ia devorando a vida das pessoas, e todos acabavam sendo vencidos por ele. Era um Deus muito temido. Para nós, Cronos é o tempo terreno, o tempo que é medido por segundos, minutos, estou olhando ali para um relógio, horas, né? Dias, anos. Ele é baseado naquilo que nós estudamos lá na escola, do movimento de rotação e translação da Terra. Lembra disso? Quer dizer, a Terra dá um giro em torno de si mesma, dá um dia. O Sol nasce, o nosso Sol se põe, dá uma volta em volta do Sol, dá um ano, 365. Nós estamos no Cronos, nós vivemos no Cronos. Com esse tempo também, como Deus grego, ele é cruel conosco. Ele é muito cruel, ele é muito ruim, ele é do mal. O Cronos é do mal. Sabe por quê? Ele nos escraviza. Pensa bem, ele limita as nossas coisas, nossos atos, as nossas funções. Ele nos deixa preocupados dia a dia, nos dando a sensação de que sempre você está faltando tempo, não tem tempo, não vai dar tempo, eu preciso de mais tempo, como se o dia de 24 horas não fosse suficiente. Deus errou, tinha que ser um dia mais longo, para que desse tempo de eu fazer tudo, e ele está sempre atrás de mim, o Cronos, me buscando para me devorar. Ele nos faz viver na correria, e no ritmo do tic-tac do relógio, e cada vez mais assim. Quanto mais a tecnologia avança e nos faz ganhar tempo, menos tempo nós temos. Já percebeu isso? Que coisa. Mas tinha um outro deus grego que se chamava Kairos. O Kairos era um deus interessante. Ele tinha asas e voava muito rápido. Muito rápido. E ele tinha uma mecha muito grande de cabelo na frente. E atrás ele era careca, meio assim que nem está usando hoje a turma aí.
É a moda Kairos. E os gregos acreditavam que o Kairos vinha voando muito rápido. E o Kairos era o único Deus que podia vencer o Cronos. Mas, para você pegar o Kairos, você tinha que ser muito ágil, muito esperto, ficar muito vigilante, porque você tinha que agarrar ele pelas mechas da frente, porque se ele passasse atrás não dava para pegar, porque era careca. O Kairos, para nós cristãos, é o tempo de Deus, não é o tempo terrestre, é o tempo de Deus, é o tempo oportuno que Deus nos dá para Ele realizar sua obra em nós. Quando Deus invade o Cronos, se estabelece o Kairos. O Kairos é a invasão de Deus no Cronos. Quando Deus entra no Cronos, estabelece o Kairos. Deus invadiu a história com Jesus Cristo. Ele invadiu o Cronos. Deus veio viver no Cronos para trazer o Kairos para nós. Ele veio para estabelecer uma época, um tempo de graça, de salvação, de oportunidade para que o homem pudesse restabelecer o seu relacionamento com o próprio Deus. Que grande oportunidade, que tempo oportuno, que Kairos de Deus. É o Kairos de Deus que leva em conta se o ser humano escolheu ou não aproveitar esse Kairos. Deus dá esse tempo, mas depende de nós agarrarmos esse Kairos pelas mechas da frente. Temos que estar atentos, não distraídos, senão o Kairos passa e nós continuamos no Cronos. Tem uma passagem em Marcos 1,15 que diz assim: e dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Jesus falando. O tempo está cumprido, chegou o Kairos de Deus, chegou o tempo oportuno, o reino de Deus está chegando, por isso, arrependam-se e creiam no Evangelho, e creiam naquele que veio estabelecer o Kairos na nossa vida. Jesus veio fazer isso. Com a manifestação de Jesus e a sua morte, aquilo que ele fez na cruz, nós podemos viver um novo tempo, um tempo aceitável de manifestação de justiça e salvação. Mas cabe a nós nos posicionarmos, cabe a nós vivermos nesse tempo, sairmos do Cronos e entrarmos nele. Então Paulo está dirigindo para essas pessoas, aqueles que aprenderam a contar os seus dias, a viverem como sábios, e aqueles que entenderam e aprenderam que existem esses dois tipos de tempo. E ainda, terceiro, são aqueles que aprenderam com Salomão que tudo tem seu tempo determinado e há tempo para tudo, todo propósito debaixo do céu. Está em Eclesiastes capítulo 3, de 1 a 11. Aliás, é uma passagem que os jovens estudaram em grupos lá no acampamento. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Debaixo do céu quer dizer aqui, no Cronos. Isso é muito importante entender, irmãos, porque nós vivemos aqui. Jesus não pediu para que Deus nos tirasse do mundo, mas que nos livrasse do mal. Nós vivemos aqui na terra. Deus entende que nós temos coisas que precisamos fazer aqui. Nós precisamos trabalhar. Nós precisamos estudar. Nós precisamos fazer 1000 coisas
que são próprias desse mundo e que na verdade não têm grande valor eterno, mas Deus sabe que nós precisamos fazer essas coisas. E por isso ele diz: há tempo para todo propósito debaixo do céu. O que nós precisamos é aprender a administrar o nosso tempo, para que possamos fazer todas as coisas que são próprias dessa terra, mas não deixemos de nos preocupar e de realizar aquelas coisas que têm valor eterno. Esse que é o problema do ser humano. É quando ele abraça o Cronos e fica vivendo nisso. E se esquece de que isso aqui vai acabar. E que se ele não se preocupar com o tempo de Deus, ele vai ficar nisso aqui só. Tempo de plantar e colher, coisa daqui. Tempo de abraçar e afastar-se de abraçar, coisa daqui. Que aliás os jovens entenderam que essa expressão tem um sentido sexual. Tempo de abraçar e tempo de não abraçar. Tempo de falar e tempo de calar. Aliás, nós precisamos aprender muito isso. Tempo de tudo. Até tempo de amar e de odiar, diz a passagem. Mas é de amar e odiar? Deus quer que... Não, amar a Deus, ao próximo, e odiar o pecado, odiar as coisas erradas da nossa vida, odiar o inimigo de Deus. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tudo tem o seu tempo debaixo do céu. Nós precisamos administrar para podermos fazer tudo aquilo que Deus quer de nós nesse tempo que temos aqui. Amém, irmãos? Deus providenciou tempo suficiente para fazermos tudo o que devemos nessa vida. E também não deixarmos de fazer aquelas coisas que vão nos levar a um relacionamento com Deus e a viver com Ele eternamente. Tudo bem, então nós já sabemos para quem que Paulo está se dirigindo nessa passagem. Agora vamos ver o que é que ele está dizendo. Se você se encontra num desses três ou nesses três pontos que eu disse antes, preste atenção, porque Paulo está dizendo para você o seguinte: primeira coisa, acorda! Dá um tapa no seu irmão do lado aí e fala: acorda. Você está dormindo? Paulo diz no versículo 11: já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que no princípio cremos. A salvação está chegando. É hora de acordar. É hora de despertar desse sono, irmãos. Você está aí dormindo. E quem são as pessoas que estão dormindo? Quem são eles? Essa passagem está, o contexto dela, ela está no capítulo 13 de Romanos. Se você começar no 12, que é uma parte muito prática, que Paulo entra em Romanos. Antes tudo era teologia, até o 11, no 12 ele começa a falar sobre a prática da vida cristã. E ali ele começa dizendo: não vos conformeis com esse século, não tomem a forma desse século, não vivam como todas as pessoas do mundo vivem, não fiquem preocupados apenas com as coisas desse mundo. Ele diz: não pensem de si mesmo além do que convém. Não sejam individualistas, que é a característica do nosso século. Não pensem apenas em vocês, pensem também nos outros. Assim é o Evangelho. Ele diz: participe da igreja como membro um dos outros. Nós somos membros uns dos outros. Precisamos estar no corpo de Cristo e entendermos que temos uma função como um membro no corpo de Cristo. Esse é o contexto. Ele diz: amai
ame o seu irmão com amor fraternal e não com hipocrisia. Sabe? Hospede o irmão se precisar. Chore com o irmão se ele estiver chorando. Alegre-se, ria com ele se ele estiver contente. Essa é a prática que ele diz: estejam submissos às autoridades, no capítulo 13, porque elas vêm de Deus. Não fiquem devendo nada a ninguém, a não ser o amor com que vocês devem amar as pessoas. E aí ele entra: e vocês que conhecem o tempo, acordem. Acordem, dormindo são aqueles que se distraíram com a vida e não estão praticando essas orientações de Paulo, que não estão vivendo em comunhão na igreja, que estão vivendo conforme o mundo, tomando a forma do mundo, que não estão amando os irmãos, que não estão submissos às autoridades. Esses são os que estão dormindo. Creem, são cristãos, mas se distraíram e pegaram no sono. Acordem, diz Paulo, porque olha, a nossa salvação está cada vez mais próxima do que no princípio, quando cremos. Quando foi que você creu? Eu já faz, é duro fazer essa conta, precisa da calculadora. Quando eu tinha 16 anos, hoje eu tenho várias vezes 16. Lá quando eu me converti, já estava próximo. Hoje então está mais próximo. Imagina quando isso foi escrito, quando Paulo escreveu isso, a nossa salvação está mais próxima. Isso foi há 2000 anos atrás, menos um pouco, mas imagine hoje. Imagine hoje. Acorde. Dormem aqueles que não seguem as orientações de Paulo, aí no caso que estão em Romanos 12, 13. Também dormem, voltam. É isso aí, tá. Não podemos ficar distraídos, irmãos, com essa vida terrena. Viver como o mundo vive. Priorizar o que o mundo prioriza. Dar valor ao que o mundo dá valor. A Bíblia diz que nos últimos tempos, olha que coisa terrível, o amor se esfriaria de quase todos. E que muitos vão apostatar da fé. Por que apostatar da fé? Por que largar a fé? Por que o amor se esfriar? Porque se envolveu demais nas coisas desse mundo e se esqueceu. Estão dormindo. Estão dormindo. Quem dorme não percebe o que está acontecendo à sua volta. Fica vulnerável aos ataques do inimigo. O ladrão pode entrar na casa dele, está dormindo. E a Bíblia diz que o ladrão vem para matar, roubar e destruir. Quem está dormindo fica insensível ao pecado. E fica insensível à verdade. Irmãos, nós vivemos um tempo oportuno. O Kairós de Deus. É o tempo da salvação, o tempo da graça. Jesus morreu na cruz por nós e hoje nós vamos comemorar isso, comendo do pão e bebendo do vinho, lembrando a morte de Jesus, o seu sofrimento por nós, por cada um de nós. E Ele fez isso para que nós possamos sair dessa dimensão aqui, para que nós possamos nos libertar desse estilo de vida que só é próprio daqueles que não conhecem a Deus. E para entrarmos no tempo de Deus, que é a eternidade. Quando nós cremos e recebemos Jesus, nós ganhamos a vida eterna. É o tempo da graça de Deus. E 2 Coríntios diz assim: eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno.
Eis agora o dia da salvação. É tempo de nós crermos em Jesus. É tempo de nós seguirmos a Jesus. Porque esse tempo não vai durar para sempre, irmãos. A nossa salvação está cada vez mais perto, cada dia que passa, você vibra com isso? Uma das coisas que me impressionou no acampamento foi a palavra do Éder. Ele falou sobre o arrebatamento, e eu disse para ele depois: Éder, não lembro de nada que você falou, mas eu lembro do teu entusiasmo. Ele chorou, ele gritou, ele pulou, ele berrou, né? O Éder, ele é meio assim mesmo, mas ele... E eu fiquei pensando assim, eu quero ter esse entusiasmo, essa vibração pela volta de Cristo. Não sei, parece que os crentes não querem, mas não querem. Jesus volta, mas que não seja hoje, que seja amanhã, ou depois, ou no ano que vem. Por quê? Porque eu estou ligado, muito ligado a tudo aqui. Irmãos, pensem bem, que glória vai ser quando estivermos com o Senhor. A vida eterna no céu, junto ao Senhor. E olha, sabe, eu acho que tem um problema também. As pessoas acham, pensam, tem uma ideia, uma imagem muito errada do céu. Sabe, pensa que o céu é aquele lugar que você fica sentado na nuvem tocando harpa. Que é coisa mais sem graça. E o pior, nem tocar harpa eu sei. O que eu vou fazer no céu? É bom aprender logo. Ou então que o céu é aquele campo verde, bonito, cheio de árvores, que as pessoas estão de branco andando para lá e para cá. Ninguém tem nada para fazer, né? Porque na televisão, as novelas, os filmes mostram assim. Que coisa sem graça, eu não quero ir para um céu assim. O céu não é isso, irmãos. O céu é um lugar fantástico. Não tem adjetivo para dizer o que é o céu. Não tem. O céu é um lugar maravilhoso. É um lugar de justiça, de paz, de entendimento, sem problemas, sem dor, sem enfermidade, sem injustiça, sem corrupção. O céu é um lugar onde nós vamos viver em amor uns com os outros. Tudo vai ser bom, tudo vai ser bonito. E olha, a Bíblia ainda diz assim, que nós nem nunca vimos, nem nunca ouvimos, nem nunca penetrou no nosso coração o que é o céu. Porque nós não podemos imaginar. Imagina se esse mundo já é bonito, você olha a natureza, você olha um pôr do sol, é lindo, é maravilhoso, o mar, as montanhas, tudo é lindo. Imagina o céu, tudo isso aqui vai ser destruído e Deus vai fazer tudo novo. Ele vai dizer, agora eu vou caprichar. Porque aqui é onde nós vamos passar a eternidade. E melhor ainda do céu é que nós vamos estar na presença de Deus. Nós vamos ver a Jesus cara a cara. Nós vamos poder abraçar o nosso Senhor. Ele mesmo vai limpar as lágrimas dos nossos olhos. E eu fico aqui agarrado nessas coisinhas minhas. Agarrado. Dando muita importância. Mas Paulo continua dizendo: o tempo vai acabar. Esse tempo vai acabar. Vai alta noite e vem chegando o dia. Vai alta noite quer dizer, já vai amanhecer. O dia é o céu. O dia é a luz. O dia é a volta de Cristo. Nós estamos na noite, mas ela está acabando. Está quase para o relógio despertar. Sabe, eu sou assim, que raiva. Eu ponho o relógio para despertar 6h10. Eu acordo, vou olhar no relógio, é 6h03. Ou então é 6h05. Ou então é 6h07. Quer dizer, eu perco alguns minutos de sono. Mas aqui Paulo está dizendo isso. O relógio vai despertar.
Acorda. Acorda antes. Não fica dormindo. Alguns podem pensar, está demorando. Não vai ser tão já. Falavam isso lá 2000 anos atrás. E a Bíblia diz sobre isso. Pedro fala sobre isso. Olha, nos últimos dias vai aparecer uns caras, ele chama de escarnecedores. Aqueles caras que tudo é piada, tudo é brincadeira. Eles vão dizer assim para vocês, isso aí está demorando. Já faz 2000 anos que eles estavam falando está perto e não chega. Para Deus 1000 anos é igual a um dia, quer dizer, sabe lá quantos 1000 anos ainda vai para acontecer isso. E esses são falsos profetas que vão dizer isso para vocês. Mas não é isso, irmãos, que está acontecendo, diz Pedro. Não é isso, não está demorado. Deus não está fora do tempo dele, ele tem o tempo certo. O que ele está é com paciência, para esperar que você creia em Jesus, para que você o receba na sua vida, seja salvo, e que você que já é salvo, acorde. Ele está tendo paciência, mas essa paciência não vai durar para sempre. A noite está alta e o dia vai chegar. E lá os adolescentes e jovens estudaram também a parábola das 10 virgens. E aconteceu com elas isso. 5 eram sábias, se prepararam para a demora do noivo. Levaram mais azeite. Mas as 5 tolas, nécias, não se prepararam. E aí diz a parábola que o noivo demorou um pouco e elas dormiram. Dormiram. Mas de repente, alguém gritou: o noivo está chegando. O relógio despertou. E aí sai aquelas virgens correndo, e 5 delas não tinham, a lâmpada delas estava apagando. E elas não tinham mais azeite. E elas foram comprar mais, e quando elas voltaram, o noivo já tinha entrado e fechado a porta. Estavam dormindo e não se prepararam. Como está a sua lâmpada, meu irmão? Está cheia de azeite? Ou está com aquela chamazinha? O Espírito Santo precisa encher a nossa vida. O óleo do Espírito Santo. Para que nós possamos estar com azeite suficiente para quando o noivo chegar. Paulo diz ainda: vamos nos preparar. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Que obras são essas? Obras das trevas. Ele mesmo na passagem diz, cita algumas delas: orgias, espero que ninguém aqui viva nisso, orgias, bebedices, impudicícias, credo, o que será isso? Impudicícias quer dizer luxúria, sensualidade. E aliás, tudo hoje no mundo é sensualidade. Impressionante. Dissoluções. Dissoluções são perversões dos costumes. A perversão dos costumes. Aquilo que era bom não é mais. Aquilo que era certo não é mais. O errado virou certo. O que era moralmente aceitável, hoje, o que era moral não é mais. Perversão dos costumes. Deixemos essas coisas. Deixemos as contendas, os ciúmes e as concupiscências da carne. Isso está no texto que nós lemos. Todas essas coisas são obras das trevas. E Gálatas 5 fala das obras da carne, né? Prostituição, impureza, feitiçaria, inimizade, ciúmes, iras, discórdias, facções, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas. Aqueles que vivem nisso, diz a palavra, não herdarão o reino de Deus, não entrarão nas bodas do noivo e do cordeiro. Deixemos as obras das trevas. E é interessante que ele diz, tomemos, não é as obras da luz, ele diz, tomemos
as armas da luz. As armas da luz. Quais são as armas que Deus deixou para nós? Efésios, a armadura de Deus. A verdade, o Evangelho, a palavra de Deus e principalmente a fé. A fé é que nos faz vencer a batalha, a guerra em que nós estamos. Há uma guerra a ser vencida, há uma luta a ser travada. Jesus venceu o inimigo na cruz, mas existe uma parte nossa: deixar as obras das trevas, tomarmos as armas da luz e andarmos dignamente como em pleno dia, como se já estivéssemos no céu. Há uma luta a ser vencida contra a nossa carne, nossos desejos, contra o mundo, o curso desse mundo, vivermos como a maioria vive, e uma batalha a ser travada contra o inimigo na nossa vida. Mas a nossa vitória vem pela nossa fé. E por último, ele diz: vamos nos revestir do Senhor Jesus Cristo. Revesti-vos do Senhor Jesus Cristo. Jesus é o principal. Jesus é o mais importante. Ele não é a nossa religião. Ele não é a nossa igreja. Não são as nossas regras, as nossas doutrinas. Não é a CMC, não é os forasteiros, não é a igreja tal. É Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Ele está dizendo: vista-se, revista-se de Jesus Cristo. O que isso quer dizer? Coloque Jesus na sua vida como se fosse um paletó, como se fosse uma camisa. Vista Jesus. Isso quer dizer, aonde você for, aonde você sair, de Jesus vai com você. Jesus está te protegendo, Jesus está te guiando, Jesus está presente no seu dia a dia. Isso é revestir-se de Jesus. Isso é ter um relacionamento constante, uma comunhão constante, deixar que Jesus participe da sua vida, cada momento, cada segundo, cada hora do seu cronos. Cada momento, Jesus presente, influenciando as suas decisões, mudando os seus pensamentos, as suas convicções, controlando as suas atitudes e reações, dirigindo os seus passos no seu caminho, apontando a direção que você deve tomar. Ele é o mais importante. Ele tem que ser o seu ídolo. Ele tem que ser o seu melhor amigo. Ele tem que ser o seu mestre, aquele que te ensina as coisas. Ele tem que ser o modelo seu a ser imitado. Ele tem que ser o seu alvo a ser alcançado. Ele tem que ser o comandante a ser obedecido, o Senhor a ser servido. Esse é Jesus, o nosso Senhor. Ele é a nossa religião, Ele é o motivo da nossa vida, Ele é o motivo do nosso louvor, Ele é o Deus a quem nós devemos adorar. E mais uma coisa, que talvez você ache estranho: Ele tem que ser o ladrão a ser esperado. O ladrão a ser esperado, porque a Bíblia diz que ele vem como ladrão. Ele não é ladrão, mas ele vem como ladrão, na hora em que a gente menos espera. E ele diz: se a gente pudesse saber a hora que o ladrão vem, a gente ficaria preparado. Agora nós, irmãos, já sabemos que está próximo, que a noite vai alta e que o dia está chegando. Nós já temos os sinais, nós já temos a palavra de Deus. Nós sabemos que estamos no kairós de Deus e que esse tempo vai terminar. Nós sabemos tudo isso. Estejamos preparados para a vinda desse ladrão, para que ele não nos pegue de surpresa.
porque ele vem como ladrão e vai pegar muita gente dormindo. E eu espero que não seja nem eu nem você. Que a gente esteja acordado, que a gente esteja alerta, vigilante, que a gente esteja com as armas da luz, deixando as obras das trevas. Uma passagem. Eu pus. Essa passagem de Pedro, não está ali na minha, mas está aqui. Que diz assim, 2 Pedro 3, 11, 14. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. E também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, apressando a vida do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nas quais habita justiça. Por essa razão, pois, amados, esperando essas coisas, empenhai-vos por seres achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. E eu concluo. Irmãos, estamos vivendo o Kairós de Deus. Deus está trabalhando em nós. Está trabalhando em cada um de nós, nos preparando para a sua vinda. Ele está fazendo isso. Aquilo que você está passando na sua vida, talvez sejam problemas difíceis, é a preparação de Deus. Deus está dando os últimos retoques na nossa salvação, assim como Jesus está preparando a nossa morada lá. E Paulo dizia, eu estou plenamente certo de que Ele há de completar a sua obra em nós, até ao dia de Cristo Jesus. Se você preparar para esse momento. Então, a pergunta, há tempo? E a resposta é sim, há tempo. Mas, ninguém segura o tempo. Ninguém. Uma hora, ele vai acabar. Por isso, vamos vigiar, não desperdiçar tempo e não ficar distraídos. Pois quando chegar a hora, o Kairós de Deus, Jesus virá. Amém, irmãos? tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.